Boa tarde, bom dia, né? Nós temos turmas pela manhã e pela tarde aqui que está falando o professor Barcelos, beleza? Será a nossa segunda aula de laboratório para o grupo do 7º ano e nós vamos fazer dois experimentos, dessa vez referentes ao processo de fotossíntese, ok? Um é um experimento que vai mostrar a fotossíntese em algas chamadas elódias, ok? E a importância da luz solar para esse processo. E o outro experimento é uma cromatografia de folhas, né? Mostrando que às vezes algumas folhas que não têm coloração verde, mas possuem clorofila e por isso realizam fotossíntese e com isso conseguem produzir o seu próprio alimento. Galera, vamos nessa, que os experimentos são muito bons, muito legais, vocês vão gostar e até daqui a pouco. Beleza, galera? Então, no nosso primeiro experimento, nós vamos fazer uma cromatografia de folhas. O que é uma cromatografia? A cromatografia é um processo de separação e identificação de componentes de uma mistura. Beleza? Então, no caso aqui, eu tenho duas folhas que aparentemente não têm coloração verde, ou que tem um pouco de coloração verde, mas que possuem uma outra pigmentação junto com ela. E eu vou provar para vocês que essas duas folhas possuem clorofila em grande quantidade e conseguem fazer fotossíntese, né? E conseguem retirar do sol a energia necessária para que moléculas orgânicas possam ser produzidas, para que possam servir de alimento para essas plantas e para que possam entrar dentro da biosfera, dentro da cadeia alimentar. Então a gente vai ter aqui, a gente vai usar alguns componentes, ok? Vamos usar o cadinho, o pistilo, vai servir para maceração. Aqui a gente já tem uma planta macerada, a gente macerou a folha dessa planta e depois acrescentamos álcool, ok? Álcool a 70, né? E a gente fez uma mistura aqui e dessa mistura a gente extraiu uma pigmentação. E essa pigmentação aqui está representada nessas duas placas de Petri, ok? Então, a folha amarela e verde está representada aqui nessa placa de Petri e a folha roxa está representada nessa placa de Petri. Outro componente do nosso experimento é o papel filtro, ok? Que a gente vai usar para extrair a coloração dessas plantas, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês, né? Essas duas estruturas aqui, para que a gente possa extrair, né, a coloração. Isso é a cromatografia. Eu vou promover a separação, né, dessas cores. Então, se eu tiver uma quantidade de cores aqui diferentes nessa folha, eu consigo fazer essa extração. Beleza, galera? Então a gente vai esperar alguns minutos, tá? Para que isso possa ocorrer e daqui a pouco a gente volta mostrando o resultado do experimento. Beleza? Valeu! Fala, galera! Então, depois de alguns minutos, nós deixamos o papel filtro dentro do álcool. A gente vai perceber que ocorreu o processo de cromatografias nas folhas, ok? Então, observando aqui as duas folhas, a gente vai perceber que na primeira folha nós conseguimos observar a pigmentação verde e a pigmentação roxa, ok? A pigmentação verde aqui no primeiro padrão e a pigmentação roxa no segundo. Isso indica o quê? Que nessa folha a gente possui a pigmentação roxa e a verde. Só que se a gente observar a folha, a gente vai perceber que a pigmentação roxa está em maior quantidade do que a pigmentação verde. Por isso que a gente não consegue observar partes verdes dessa folha e só a roxa, tá? Então a gente percebe que a quantidade de pigmentação roxa é maior do que a verde. Isso indica o quê? Que mesmo com essa pigmentação roxa, a presença da clorofila vai dar a possibilidade dessa folha de fazer fotossíntese. A mesma coisa acontece na folha amarela e verde. A gente percebe a pigmentação verde aqui e a pigmentação amarela no segundo padrão, indicando o quê? Que mesmo tendo uma quantidade maior de pigmentação amarela, essa planta, essa folha também terá a pigmentação verde distribuída por toda a sua folha, ajudando no processo de fotossíntese, tá, galera?
Então esse foi o nosso primeiro experimento. Nós vamos para o segundo daqui a pouco, ok? Valeu, um abraço. Fala galera, então, nosso segundo experimento, tá? É referente à elódia, que é uma alga muito usada em aquários, né, de água doce, tá? Ela é uma folha que possibilita a visualização, né, do processo de fotossíntese. Quando você quebra o talo dela e coloca ela na água e adiciona bicarbonato de sódio, que esse bicarbonato em contato com a água vai aumentar a quantidade de CO2 na água, possibilitando, né, a fotossíntese. Então, aqui a gente vai ter uma luz que vai indicar a presença do sol, né? Uma luz amarela que produz calor, ok? Não é uma lâmpada fria, é uma lâmpada quente. Eu vou ter um becker, eu coloquei um funil aqui no exercício, né? Do livro não indica um funil, mas eu coloquei um funil para facilitar a observação das bolhas, ok? Uma caixa preta também com um becker e a elódia dentro do becker, beleza? Então percebam que um grupo de elódia vai ficar fechado na caixa e o outro grupo vai ficar exposta à iluminação, ok? Esse será o nosso experimento, tá? Isso demora de 30 a 50 minutos para ocorrer, porque a elódia em contato com a água e o bicarbonato e o calor, né? A energia que aqui está indicando, a energia proveniente do sol, ela quer ser capturada pelos cloroplastos, né? Onde a gente vai ter a clorofila, e esse processo químico vai ocorrer, beleza? E ocorrerá a produção de alimento e também de oxigênio. Então bolhas de oxigênio começam a sair do talo da elódia, ok? E a gente consegue observar uma concentração dessas bolhas na parede do funil, né? E a gente consegue perceber a diferença do grupo que está completamente isolado da energia luminosa por causa da caixa e aquele que está absorvendo esse calor, essa energia proveniente da lâmpada, que aqui está representado pela energia do sol, beleza? Então esse processo que vai ocorrer aí, a gente vai observar para que a gente tenha a produção dessas bolhas de oxigênio e a gente consiga perceber o processo de fotossíntese. Beleza, galera? Até daqui a pouco. Galera, então aqui, ó, eu coloquei para vocês aqui a equação simplificada, ok? Da fotossíntese, né? Ó, gás carbônico mais água na presença de clorofila e luz, ok? Vai ocorrer transformações químicas que vão produzir glicose, oxigênio e água. Então essa aqui é a fórmula simplificada da fotossíntese, é o que está acontecendo aqui. Esse CO2, ele foi adicionado aqui através do bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio reagiu com a água e aumentou a quantidade de CO2 na água. Então tem mais gás carbônico ali. E juntamente com o calor da lâmpada, vai acelerar o processo, vai estimular a elódia a fazer a fotossíntese em maior quantidade, produzindo mais gás oxigênio, que serão as bolhas que a gente vai observar aqui no experimento, tá bom? Então a gente vai tentar aqui mostrar para vocês essas bolhas sendo produzidas aqui dentro do becker, tá? As bolhas são sendo produzidas no final do talo. Se vocês conseguirem observar, aqui no final do talo, as bolhas estão sendo produzidas. Essas bolhas são o oxigênio proveniente do processo de fotossíntese. E a gente consegue ver essas pequenas bolhas sendo formadas através do processo de fotossíntese. Ok, galera? Valeu! Tem aqui um processo para a gente poder ver, que é o processo de ciclose, tá? Do cloroplasto, ok? O cloroplasto, ele é enviado para a extremidade da célula para que possa captar uma quantidade maior de luz. O nome desse processo é chamado de ciclose. Então os cloroplastos estavam aqui, tá? Quando essa célula é vegetal, ela é exposta à luz, principalmente à luz do sol, esses cloroplastos eles são levados à extremidade, e esse movimento chama de ciclose, estão levados à extremidade para que a captação da luz seja maior.
Beleza? Então, finalizando o experimento que a gente viu aqui, tá? Essas células, que são células de Elódia, tá? São células de Elódia, essas imagens aqui, mostrando a ciclose, mostrando os cloroplastos, que são as células, né? As organelas responsáveis pelo processo de fotossíntese, porque elas possuem a clorofila, sendo levadas até a extremidade da célula para que possam captar uma quantidade maior de luz e transformar essa luz em moléculas orgânicas, em alimento, né, para que ela possa fazer, né, a respiração celular depois e produzir a energia necessária para a sobrevivência dela. E com isso também liberando gás oxigênio na atmosfera através do processo de fotossíntese. Galera, foi um abraço, foi um prazer estar com vocês, tá? Beijo e até a próxima!